É 17. Aí a gente vai começar a ler a partir do versículo 8, mas antes a gente vai fazer uma oração e já vamos apresentar o nosso jejum também, né, porque hoje é um dia muito especial pra gente. E então vamos iniciar a oração que a gente dá continuidade na palavra, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, diante de Ti, Senhor, te apresento, Senhor, este devocional, te apresento, Senhor, esta palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, deixar os nossos ouvidos atentos, o nosso coração, Pai, preparado, Senhor, para receber mais e mais esse alimento. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido, seja com cada uma dessas mulheres. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, encha, Senhor, os nossos corações, Senhor, com a tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, o nosso jejum. Pai, esse jejum para que o Senhor venha, Senhor, nos manter firmes, nos manter constante, persistente, Senhor, que o Senhor seja presente, que o Senhor venha tocar os nossos corações, que através, Senhor, deste devocional nós possamos ser libertas, nós possamos ser curadas, que nós possamos aprender e crescer ainda mais, Senhor, na tua palavra, que o Senhor venha através desse devocional, falar o coração dessas mulheres, entregar dons, Senhor, entregar talentos, porque cada uma aqui tem um talento especial e que o Senhor venha se revelar através desse devocional, Pai. E que aquela que tem um desejo, Senhor, no coração de trazer a palavra, de fazer uma oração, que elas venham, Senhor, procurar a Lorena, que elas venham, Senhor, deixar ser usadas por Ti, ó Pai querido. Em nome de Jesus, eu te apresento o nosso devocional, o nosso jejum, que o Senhor nos mantenha, Senhor, firmes e constantes, em nome de Jesus. Amém. Meninas, vou abrir aqui também a minha, que ainda não estava aberta, tá bom? Primeira Reis, né? 17, do 8 ao 16. Então veio a ela a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comas e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me-no para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Só até aqui. Então, né, meninas, naquela época, né, tinha uma escassez muito grande, uma fome ali sobre a terra, né, e Deus deu uma ordem para Elias: Elias, vai até lá que eu vou ordenar, vou dar uma ordem para uma viúva
para ela te alimentar. E imagine eu, né, aquela mulher já ali preparando, né, a última refeição, pensando: "E agora? Agora é comer e esperar a morte", né, ali para ela já não tinha o que ela fazer. Uma viúva, não tinha já uma seca, né, por conta da chuva, não tinha chuva, não havia chuva, e ela só esperar, né, a morte, porque ela já não tinha mais, o que comprar, como não tinha nada para colher, e chega ainda um profeta, né, ali, e ainda lhe pede um pão. E imagino eu, ela a situação, né, ela ali já pensando em fazer a última refeição com seu filho, e ainda chega alguém em sua na sua casa ali querendo algo para comer. Passa ainda assim, ainda o constrangimento, né, de não ter ali aquele alimento. E ela disse que não tinha, né, ali mais, era o último a última farinha, o último azeite que ela haveria para fazer para ela e o filho dela. Às vezes nós também estamos assim, né, em uma situação achando que não tem solução, que passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, às vezes na área financeira, às vezes na saúde, às vezes, né, no casamento, e às vezes na nossa visão não há uma solução. Mas o Senhor sempre tem, né, uma solução para a gente, para aquele que é fiel, para aquele que confia. Creio eu que essa mulher era uma mulher de oração, uma mulher que entregava ali a sua vida ao Senhor, né, porque o Senhor a escolheu, porque ele conhece os nossos corações. Às vezes Deus nos chama, nos escolhe, a gente fala, ai, por que não escolheu outra, né? Eu não tenho capacidade, eu não tenho nada. Mas o Senhor, ele nos conhece. Ele não quer o que a gente sabe fazer, o que a gente é bom, é especialista. Ele quer o nosso coração, ele quer a nossa entrega, né? E ali, aquela mulher, creio eu, constrangida, foi sincera, falou a verdade ali para aquele profeta, e ele disse para ela que poderia para ela fazer e primeiro servir a ele, e depois Deus não ia deixar faltar. Imagina a fé dessa mulher, a obediência. E a gente vê em todas as passagens que a gente já viu, de todas as mulheres, a obediência, né? Primeiro, todas improváveis, né? Ali a maioria improváveis, mas quando o Senhor fala, né? Elas obedecem, né? E a obediência é o princípio, né? O princípio dos milagres, o princípio da transformação. Às vezes eu falo assim por mim, a gente se sente tão improvável em situações, na vida, mas quando a gente obedece, o Senhor vai ali, vai transformando, e quando a gente olha para a nossa vida, você fala de meu Deus, eu não tinha essa capacidade dessa transformação, dessa mudança. E a gente vê que vem do Senhor, né? E essa mulher obedeceu, ela não questionou, né? Ela não ficou ali, ai, mas eu vou deixar meu filho sem, vou ficar sem. Ela foi lá, obedeceu, usou a fé dela, fez aquele pão, entregou para aquele homem, comeu. Ela, aqui na palavra diz que ela também comeu, e o filho, e nunca mais faltou o pão, o azeite, até que veio a chuva. Então, o Senhor, ele vai trazer a solução, e às vezes não vai trazer com aquela abundância, ele vai dar dia após dia, né? Até a palavra, até a oração que Jesus nos ensinou, deixou o pão nosso de cada dia, né? Então, às vezes, a gente espera coisas grandiosas, mas o Senhor tem um milagre dia após dia pra gente, né? E a fé dessa mulher, a obediência dela, transformou a situação da casa dela. Às vezes a gente está passando por algum problema, alguma situação com o filho, né? Igual com o esposo, o Senhor está pedindo só nossa obediência. Obedeça, seja constante, faça, que o Senhor vai trazer a transformação, né? Usando a nossa fé também. E aqui também ela nos ensina que ela deu tudo dela, né? Ali. Tudo que ela tinha, ela não deu porque estava sobrando, né? Ela usou a generosidade ali, a obediência, mas ela foi generosa com esse homem.
Ela ouviu a palavra de Deus, foi generosa. E nós temos sido generoso com o nosso próximo ou com alguém que chega até nós, às vezes não é com um alimento, não é com dinheiro, e sim com o nosso serviço, o nosso ouvido, com o nosso aconselhamento, uma oração, né? Quantas pessoas, eu não sei vocês, mas assim, comigo está acontecendo muito isso. As pessoas estão sedentas, estão procurando uma solução e não sabem por onde encontrar. Por esses dias, muitas mulheres com problemas, né, no casamento, porque é isso, o inimigo ele investe nas famílias. Tem chegado a mim falando, eu tô pensando em separar, eu tô pensando em largar a mão de tudo, não muda. E sempre Deus tem, graças a Deus, tem colocado palavras, aconselhamentos para essas mulheres, tem visto mudança, porque às vezes a pessoa está precisando de uma oração, de um direcionamento. Porque quando a gente está numa situação como essa viúva, onde a gente não vê solução, Deus enviou aquele profeta ali para ajudá-la, né? Então Deus tem enviado nós como profetas a muitas pessoas ao nosso redor, né? Às vezes a gente pede ao Senhor, Senhor, me usa, Senhor, qual é o meu dom? Eu E não é isso. Às vezes a gente tem o que doar, sim. Mesmo a gente, às vezes não precisa ser muito, é no pouco que o Senhor vai nos abençoar. E é através do nosso serviço, igual essa mulher foi lá, se prontificou fazer aquele pão e servir aquele homem, ela serviu, né? E hoje muitas pessoas querem destaque, mas elas não querem servir. Se o próprio Jesus veio, né, para servir, ele não veio para ser servido. Então, essa palavra tem muitas coisas para nos ensinar: a generosidade, a fé, a obediência, a servidão. E a casa dela foi transformada. O filho dela ali foi abençoado através da obediência dela. Então, através da nossa obediência, do nosso servidão, os nossos estão sendo abençoados junto conosco, né? Não é só a gente, através do que cremos, através do que fazemos, do que a gente entrega ao Senhor, a nossa família é alcançada, o nosso esposo é alcançado, os nossos filhos, né? E a gente pode transformar o legado, né? Como a Thaís já veio falando, né? Esses dias falando que ela mudou através ali daquele tempo difícil, né, que foi a pandemia, o Senhor, né, mudou o legado da casa dela. E é assim, através da obediência, porque as coisas do Senhor, às vezes a gente nunca vai compreender, a gente tem que aceitar. Milagres são assim, né, não tem compreensão, mas a gente tem que aceitar porque é visível, né. E aqui mais para frente, se a gente terminar de ler a escritura, chega um tempo que o filho dela falece. E ele ia chegar na casa dela e ela questiona, né? Ai, você veio e tudo que eu fiz e ainda meu filho faleceu. E ali ele leva aquele menino para o quarto e ali ele intercede por ele, o Senhor traz a vida de volta desse menino. Então, a vida dela não foi abençoada somente ali na alimentação, na provisão do alimento, mas foi em todas as áreas, através também de uma intercessão desse profeta. E que nós continuamos intercedendo pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, né? Hoje, né, é através do jejum, intercedendo por esse projeto lindo que o Senhor colocou no coração da Lorena, né? E que está alcançando não somente ela, a obediência dela tem transformado a vida de muitas mulheres, as nossas vidas estão sendo transformadas, mulheres estão sendo levantadas, mulheres com dons aí de levar a palavra, de aconselhamento, e o Senhor, através da obediência de uma mulher, nós todas estamos sendo conectadas, estamos sendo impactadas, transformadas. E eu creio que não é simplesmente vir aqui, vamos ler a palavra do Senhor juntas, e o Senhor sempre revelando a palavra.
A palavra do Senhor se renova a cada dia. Eu fiquei tão impactada ontem, que eu falei assim: "Meu Deus, 3 dias consecutivos o Senhor falando sobre aquela mulher samaritana, ali no poço". No devocional, eu acho que uma das meninas aqui, a Simone, ela sempre posta, ou Silvânia, o devocional Deus com né, com Deus Pai, Café com Deus Pai. No da Vivi foi assim, e ontem, e sempre de uma forma o Senhor trazendo algo novo, né, para nós. Então, assim, que a gente continue, que a gente persevere, que a gente creia e obedeça. Só obedeça, tenha fé, persistência, constância, né? O Senhor se agrada dessa constância. Não é fácil, né? A gente sabe que nós mulheres temos é, afazeres, mas o Senhor nos fez assim, com essa capacidade, glória a Deus, né? Da gente ser multifunções. Homens, eles são, né, força e tudo, mas pode ver, homem, ele quando ele foca em algo, ele faz, mas é um foco ali. Nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Isso é dom do Senhor, dom de Deus. E você, mulher que tá aí, que pensa, ai, eu não faço, eu tô em casa, eu tô cuidando do filho, tô cuidando só de casa, mas foi onde o Senhor te escolheu. E ali, quando você tá ali trocando, né, seu filho, fazendo o alimento do seu lar, é onde o Senhor te chamou para fazer, né? Que a gente possa fazer com amor, que a gente possa fazer, né, com a entrega. Essa é a nossa entrega total, né. Fazer, com amor para aqueles que o Senhor nos confiou. E hoje a gente pode analisar o que a gente está dando para o Senhor. A gente está dando nosso tudo, a gente está dando o que está sobrando, como que a gente está administrando nosso tempo ao Senhor, porque a gente sabe que a nossa lida do dia a dia é corrido, né, muitas trabalham fora, ainda tem que chegar, cuidar de casa, mas quando a gente dá o nosso tudo, o nosso melhor ali ao Senhor, ele não tem como a gente não ser, recompensada, né. Eu falo assim, não só financeiramente, mas eu falo em todas as áreas da nossa vida, né, a gente ter essa obediência, ter essa fé e ser generoso, porque tudo que o Senhor nos dá não é para nós, só para nós, né? Que a gente possa, né, servir, que a gente possa, se a gente vê alguém, né, necessitado, que o Senhor, eu creio eu que todos nós que somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo ele conduz ali, né? Ele fala, ele nos instrui, né, o que fazer, o que falar, e que a gente continue, orando, e tendo, constância nesse devocional, porque é um alimento rico. Esse é como fosse essa mulher servindo aquele profeta ali, né. Um alimento, é a melhor parte, né, a gente está dando nossa primeiras horas para o Senhor, está dando o nosso melhor aqui para o Senhor. Ontem, né, a irmã Aline aqui falou: "Ah, eu dormi", para você ver, mesmo no cansaço, né, mesmo na noite difícil, ela estava ali. E o Senhor viu que ela queria ouvir aquele devocional, que ela teve a oportunidade de ver depois na gravação, mas o Senhor viu ali a entrega dela. Ela deu tudo dela, ela às vezes era pouquinha, né, a força, o sono ali, mas ela deu tudo. E que nós possamos dar o nosso melhor, o nosso tudo para o Senhor, né? Não fazer, ai, vou fazer por obrigação, ai, eu tenho que ali tirar um tempo, né? Porque hoje não, faça o seu melhor pro seu filho, pro seu esposo, para você, né? Para aquele que está ao seu redor. Às vezes a gente tirar um tempo, né, para os nossos pais, né? Dar esse tempo. A nossa mãe se doou tanto. Ontem eu vi uma assim, no Instagram, uma doutora psicanalista, ela falando, né, que ensinando ali a mãe dela, mexer no YouTube, a irmã dela falou assim: "Mãe, ela não vai lembrar, ela não tá com a cabeça boa". Ela falou: "Não importa, amanhã eu venho, eu ensino, fim de semana eu venho, ensino". Ela falou assim: "Eu tô dando o meu melhor, tô doando o meu tempo para ela". Então que nós possamos doar nosso melhor para o Senhor, para aqueles que têm, né, uma necessidade de uma palavra.
Eu sei que cada uma aqui, tem, né, o dom da palavra, porque o Senhor a gente tem a oportunidade, né, de conhecer o nosso Deus através das escrituras, através da palavra, e não precisa a gente falar bonito, falar, eh palavras, né, aquelas pa a gente não precisa ter uma teologia, a gente precisa simplesmente conhecer o nosso Deus, conhecer o nosso Pai, que a gente vai saber instruir aquela pessoa, a gente vai saber que o próprio Espírito Santo conduz, né, ali, e a gente crê, aquelas que têm um desejo aqui de trazer uma palavra, às vezes está insegura, fala: "Lorena, deixa eu fazer uma oração", né, creia, porque é o Senhor que vai conduzir. Se a gente for obediente, temente ao Senhor, ter essa fé, o Senhor vai trabalhar no coração de cada uma, vai levantar mulheres aqui nos lares, vai curar mulheres, né, porque esse devocional, ele não veio só para a gente aprender a palavra, ele veio para nos transformar, né. Ele foi levantado para transformar mulheres, transformar lares, que nós possamos continuar sonhando, né, porque quando a gente se torna mãe, por um tempo a gente se perde, né. A Thaís aí é psicóloga, creio eu que ela já estudou muito sobre isso, mas ali, aí depois que passa, né, a gente fala que até 2 anos a gente ainda vive, assim, meio perdido, depois dos 2 anos passa, e é verdade, né, depois dos 2 anos eles já começam a ter ali uma independência, a gente começa a se reencontrar, mas é nesse tempinho, o Senhor tá te usando também, né, ali, tá vendo o seu cuidado com seu filho, no seu lar. Então descansem o coração de vocês que são mãezinhas aí. A minha já tá com 2 anos e meio, já tá tendo uma independência. E antes eu ficava: "Ai, eu quero ter mais tempo com o Senhor", mas esse é o tempo que o Senhor escolheu pra gente, né, pra mim, pra aquelas que estão ali, que já têm hoje, né, filhos já adolescente, tenho adolescente também. Então, é lindo de ver que o Senhor nos usa, e trabalha nos pequenos detalhes. É nos pequenos, você viu, ela tinha um pouquinho ali, e ela serviu com aquele pouco. E a casa dela, naquele momento, se transformou, né, mudou. Até a vida do filho dela, né, porque o filho dela, mais à frente, ele teve a ressurreição ali por parte do Senhor. Então que o Senhor, que na nossa entrega, que o Senhor ressuscite os nossos sonhos, os nossos projetos que estão engavetados, que ressuscite, a nossa aviva a nossa fé, né, aviva, assim, as nossas forças, porque a nossa força é o nosso Senhor, né, que a gente possa entregar o nosso pouco ali para Ele, às vezes, naquele dia você levantou, você está cansada, está exausta, né, mas aquele pouquinho, aquele tempinho ali que se você se entregar verdadeiramente ao Senhor de coração, não tem como, dar errado, porque é Ele que transforma, a transformação vem dele, mas a obediência e a entrega depende de nós. O sim depende de nós. Aquela palavra que fala: "O Senhor poucos são chamados, muitos são chamados, poucos escolhidos", mas a escolha não é do Senhor, a escolha é nossa. Por isso que são poucos, porque poucos falam sim para o Senhor, né. Então, é isso. Quero deixar para vocês, né, essa palavra para que a gente não perca a nossa fé, que a gente seja obediente, seja generosa, seja grata no pouco, né. No pouco, às vezes a gente se sente tão pequena, né, mas é nisso, né, a gente sempre se reconhecer que perante nosso Deus nós somos pequenas mesmo, né, que é no pouco que o Senhor vai transformando e no muito ele vai nos colocar, né. E através desse pouquinho, desse pequeno, que ele vai nos moldando, ele vai nos ensinando, vai nos capacitando, e que nós não percamos a nossa fé, e que você que tem aí seu sonho ali engavetado, hoje peça ao Senhor para que ele venha ressuscitar, né, os seus sonhos, a sua alegria de volta. Às vezes muitas mulheres passam por um luto, por uma separação, por uma perca, né, e tá se sentindo assim, né, com aquela fé, mesmo que seja bem pequenininha, é aí que o Senhor vai trabalhando, né.
que o Senhor possa hoje alcançar os nossos corações, né? Nos despertar, falar conosco o que Ele deseja, né? Para que a gente possa obedecer e continuar. Em nome de Jesus. Amém. Se alguém quiser falar algo. Eu vou fazer então a oração, né? Porque já está encerrando o tempo. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor Jesus, por esta palavra. Obrigada, Senhor Jesus, por este alimento. Que o Senhor abençoe cada mulher aqui presente. Abençoe o dia, o trabalho. Abençoe o lar, a casa, o celeiro, Senhor. Que nunca venha faltar o alimento. E principalmente o alimento do céu, a tua palavra, Senhor. Que a fé dessas mulheres venham ressuscitar. Que os sonhos, meu Pai, que às vezes se perdeu, Senhor, na maternidade, no matrimônio, Senhor, que hoje ela nem sabe o que ela já sonhou na vida, porque ela tem se dedicado o tempo dela à casa, à família, mas que hoje o Senhor possa despertar, possa reviver, Senhor, esse desejo, esse sonho, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, trabalhar na vida de cada uma aqui, às vezes no pouco, Senhor, mas que o Senhor multiplique, como o Senhor fez na vida dessa mulher, dessa viúva que foi obediente ao Senhor. O Senhor multiplicou, o Senhor não deixou faltar, Pai. E que o Senhor, meu Pai, não deixe faltar o pão do dia, não deixe, Senhor, faltar no nosso dia a dia o que o Senhor tem preparado para nós. Que a gente venha, Senhor, a cada dia, Senhor, lutar para ser constante, para ser perseverante naquilo que o Senhor colocou no nosso coração, aquele sonho, aquele projeto, Senhor. Que a gente venha dia após dia, construindo dia após dia, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, cada uma delas, dê livramento, Senhor, dê livramento do acidente de trânsito, dê livramento do acidente doméstico, do acidente de trabalho, Senhor. Abençoe os filhos, abençoe o esposo, Pai, dando livramento, protegendo, guardando, livrando de todo o mal, Senhor. Que hoje o dia delas seja um diferente, um dia especial, um dia de provisão, Senhor, como o Senhor proveu na vida dessa viúva. Que hoje seja dia de provisão, de alegria, de celeiro cheio, de coração cheio da tua presença, ó Pai querido. Eu entrego cada uma delas, entrego esse devocional ao Senhor, Pai, ele pertence a ti. Nós pertencemos ao Senhor. Que o Senhor realize, Senhor, a tua vontade, os teus projetos, os teus propósitos na vida de cada uma aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Tinha que ser hoje, Lohane, tinha que ser hoje. Gente, e foi Deus, porque, Meu ó, nada Deus, anotado, nada, glória a nada. Falei, Deus. meu Deus, Senhor guia, Senhor protege. Mas Ô, é assim, Lohane, e para mim foi a melhor palavra que você já trouxe. Glória a Deus. eu falo